o professor da Universidade Federal do Ceará, filósofo político e cientista político, Dr. Átila Amaral. Vamos para Fortaleza, onde está o filósofo político, cientista político, professor da Universidade Federal do Ceará, Dr. Átila Amaral. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defende uma política conjunta entre alguns estados da região sul e sudeste. Qual avaliação o senhor faz dessa manifestação que fez o governador de Minas, Romeu Zema? Na verdade, a esquerda que está no poder tem estruturas muito organizadas. Ela procura inviabilizar das mais diversas maneiras possíveis qualquer liderança de direita ou de centro-direita que possa emergir no cenário nacional. A utilização das afirmações do Zema em relação à formação de ações conjuntas de estados do sul e do centro-sul, que tem aspectos econômicos, políticos e interesses muito próximos, ela está sendo utilizada para alimentar aquele confronto do Nordeste sofrido com o Sul explorador, entendeu? Alimentar essa narrativa, que é uma narrativa que serve aos propósitos políticos da esquerda. Na verdade, o consórcio Nordeste, ele traduz a uma expressão mais ou menos próxima do que é o controle da esquerda sobre o Nordeste, porque se celebrou mais ou menos informalmente um pacto entre as elites tradicionais do Nordeste, que eram execradas no passado pela esquerda, com os movimentos de esquerda, tanto no setor sindical quanto no setor mais cultural. Essa simbiose criou essa situação, eu diria, anômala aqui no Nordeste, em que há um processo imenso de concentração de poder. E aí nós precisamos entender essa dinâmica, porque como a classe média dos nossos estados, do Nordeste, ela é pequena, o poder, a concentração de poder dos governadores e dos prefeitos é maior. Então, digamos assim, vamos imaginar que um governo, como por exemplo o Ceará, ele lida com a Assembleia Legislativa, que tem 46 membros. A oposição, quando ela está se manifestando de forma muito enfática, ela chega a 6. Via de regra, são 3 pessoas fazendo uma oposição mais forte. Isso significa, na prática, que ela é praticamente inexistente. Então, essa situação ela não se reproduz no Sul. Mesmo que lá persista a tendência dos governos fazerem prevalecer as suas teses ou seus projetos, não é com esse tipo de controle. Então aqui o controle é muito maior. Vamos dizer o seguinte, aqui no Ceará, na melhor da perspectiva, a oposição tem 10% do quanto de poder, se é que nós podemos falar e o governo tem 90%. Então não há uma interlocução. Se fosse 70-30, aí já tinha algum tipo de interlocução. O que essa reação aqui do Nordeste, essa fala do Zema quer, é exatamente exacerbar esse processo. É claro que há uma discussão, mas eu não digo que seja uma discussão entre Sul e Nordeste, porque as representações políticas do Nordeste e do Sul são de acordo com um princípio democrático, um homem e um voto. O Estado que se prejudica na representação em favor dos estados do Norte é São Paulo, que se a representação fosse por voto, ele teria talvez, eu não sei exatamente quanto, mas seguramente pelo menos 15 deputados a mais. Eu acho até que era mais de 15. Esse sentido que estão dando a fala do Zema é exatamente uma forma de queimação do Zema para evitar que ele emerja como uma liderança de direita, entendeu? Que possa, de algum modo, questionar esse reinado do PT e do Lula no Nordeste. Uma reforma tributária como essa, que coloca sob o controle do Conselho uma porção razoável de recursos que normalmente estaria nas mãos dos governadores, gera a seguinte situação: ela é apoiada no Nordeste porque há uma sintonia muito grande dos governos do Nordeste com o atual mandatário nacional. O que, na minha visão, não é bom, porque, no fundo, não há uma correspondência, ou seja, não há, embora os governos do PT tenham feito algumas coisas positivas, como todos os governos fazem no passado, o que ele fez de negativo, na minha visão, é muito maior. E outra coisa, os índices globais
dos estados do Nordeste, embora nos últimos 15 anos tenha tido uma pequena evolução em relação aos números do Sul, é muito insignificante para o nível de apoio que esses estados dão ao poder central. O analfabetismo está alto, o acesso à água encanada, a esgoto está baixo, o nível de alfabetização também não é elevado. Outro dia aí se falou da triste notícia do Piauí como campeão nacional de analfabetismo, e nós aqui no Ceará colado, pertinho, viu? Uma competição dura, viu? E os outros estados do Nordeste em geral, uma situação também muito próxima. Isso aí é uma retórica para queimar uma eventual alternativa de direita. É só isso. Doutor Átila, a finalidade seria evitar que esse espectro conservador de direita avance. E por que isso está acontecendo se eles estão com praticamente o controle absoluto? A esquerda e a extrema esquerda juntos têm o controle do país, inclusive de órgãos importantes como é o judiciário. Eu acho que eles têm poder demais, mas eles não têm uma visão assim, meramente institucional do poder, você exercer os poderes que a Constituição dá. Na minha visão, eles querem ir além disso. E para ir além disso, você tem que evitar lideranças, ou neutralizar lideranças que possam questionar esse processo. Inclusive, o que me impressiona é que os setores de direita ainda não perceberam bem isso. A natureza do combate político é totalmente diferente. Uma está dentro mais ou menos dos moldes institucionais e a outra é um projeto mais ambicioso. Há uma diferença em alguns autores entre totalitarismo e ditaduras. As ditaduras, em geral, elas se expressam mais no espaço público, elas querem controlar o espaço público. Mas as visões totalitárias, elas são oniabrangentes, elas querem controlar até o modo das pessoas pensarem, o que elas fazem, da educação, da religião, até a religião que é passar a serviço do Estado. Então, no fundo, essas tendências totalitárias se expressaram no século passado, no fascismo, no nazismo e no comunismo, elas, na verdade, elas seduzem a porções significativas da sociedade da América Latina. E elas representam uma tentação muito grande. Em lugares em que não há uma contraposição, uma estrutura mais ou menos organizada, que aí está a diferença. A esquerda está organizada. Quando aparece um problema, ela já sabe quem vai enfrentar o problema, quem ela vai escalar para enfrentar o problema e qual é a linha que ela vai adotar para resolver o problema. Isso de forma muito mais rápida do que o outro lado, que é confuso. As lideranças não são consolidadas, não há partidos organicamente estruturados. Eu sei que o PT lida com essa miscelânea do Centrão, tá certo? E que ele faz concessões, mas ele tem uma direção que não é do Centrão. O Centrão está aprovando coisas que no futuro poderá ser extremamente prejudicial àqueles que integram hoje. E no meu entendimento, eles não percebem bem isso. O próprio empresariado nordestino, ele não entende que esses governos que centralizam demais o poder, vai chegar uma hora em que ele vai exercer o controle de forma tal que o próprio interesse desse empresariado vai ser contrariado. Se lembra que o Chaves, por muito tempo, ele foi altamente acolhido pelo empresariado venezuelano. Falta uma visão que combine aspectos táticos da política com aspectos estratégicos, que são mais abrangentes, que envolvam a reconfiguração social de acordo com aqueles valores e tal. E isso, às vezes, não é claro. E na nossa região, o empresário não é só porque ele depende do Estado para financiamento, não. Isso influencia, mas é também por questão de formação, certo? Então, eu diria que a fala do Zema, a reação a ela está marcada por essas questões todas que eu falei agora.